o seu papel. Bate coração, pois a cena é irreal. Quero falar de amor, experiência mal vivida. Em conflito com seu eu, nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o amigo, Ele é o fiel amigo. Feliz vida ao palco representa o seu papel. Bate coração, pois a cena é irreal. Quer falar de amor, experiência mal vivida. Em conflito com seu eu, nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. E Ele está aqui nesta noite. Amém? Antes que leamos a Bíblia, eu quero que você se assente por um momento. Eu não posso nessa noite pedir a oportunidade, dar oportunidade ao meu primo Leandro que está conosco, para fazer aquilo que Deus tocar no seu coração. Vamos receber o servo do Senhor, profeta de Deus, e palmas que engrandece o nome do Senhor. Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Muito feliz de estar aqui. Eu vou tentar louvar louvar Deus com um hino que eu gosto muito. Confesso que eu estou um pouco tímido, faz tempo que eu não canto. O Diego me pegou de surpresa, mas eu vou tentar. Quem souber me ajuda em nome de Jesus, amém? Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. No pó das cinzas eu vou te levantar.
Sou o teu Deus, é só meu nome chamar. Sei que os sonhos se perderão no caminho. Está sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Aleluia. O sorriso que havia em seu rosto, aleluia, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderão no caminho. Está sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderão no caminho. Está sozinho e entregue à solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Se coloca todos em pé, já pega a sua Bíblia nessa noite. Já louvamos, exaltamos o nome do Senhor. Mas chegou o momento de ouvirmos a voz do Senhor, falar conosco. Hoje, primeiro dia da campanha, a qual serão 14 quartas-feiras. Eu quero acreditar que o Senhor Deus fará coisas grandes durante essas quartas-feiras. Homens e mulheres de Deus ocuparão este altar. E o Senhor Deus falará ao coração de todos aqueles que estiverem presentes, ou aqueles que assistam também pelo Facebook, ou posteriormente irão assistir. Aleluias. Assim que for compartilhado esta campanha. 1 Reis, capítulo de número 17. Aleluias. Vou ler 2 textos. Um em 1 Reis, outro em 2 Reis. Mas prometo ser fiel.
ao propósito dessa campanha. 1 Reis, capítulo de número 17. Aleluias. Versículo de número 11. 1 Reis 17, 11. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Indo ela buscá-la, ele a chamou, ele disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E a igreja diz amém. 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis 4. Segunda Reis 4, primeiro diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem escravos. Podeis assentar? Nessa noite eu já quero fazer uso da palavra do Senhor. Essa mensagem que vou pregar nessa noite, Deus revelou ela a mim há 2 semanas atrás, no sábado. Estava eu lá em casa, fazendo alguns afazeres no rancho lá embaixo, e refletindo sobre a vida, sobre o livramento que o Senhor deu a mim e a minha família no último dia 14. E o Senhor Deus ali, eu sozinho, minha esposa estava na parte de cima. Deus começou a falar comigo. E houve a confirmação no mesmo sábado, porque viemos aqui. O presbítero Samuel ministrou justamente sobre 2 Reis, capítulo 4, sobre a viúva e a multiplicação do azeite. E eu estava ali refletindo e Deus falou comigo algo. Porque Deus me levou a um pouco além daquele episódio. Para quem não sabe, sofremos um acidente no dia 14, capotou o carro, mas Deus nos livrou. Aí eu comecei a pensar, pastor, se o pior tivesse acontecido naquele dia, se porventura fosse a hora de Deus interromper, nos levar, eu comecei a trazer à memória algumas passagens bíblicas, porque em várias histórias na Bíblia reflete, nos diz que daqui nada podemos levar. Isso é um ditado que muitos de nós, e às vezes pessoas usam isso, Leandro, como álibi para não lutar, para não vencer, para não procurar. Vai ficar tudo aqui mesmo, para quê? Se preocupar, para quê? De fato é uma verdade, não vamos levar nada. Estou falando da vida humana. Não quero entrar no mérito ainda sobre as coisas espirituais. Estou falando de ser humano, pessoa, homem, mulher. Uma vez que é chegada a hora e a gente vem a morrer, nada podemos levar conosco. Mas eu refletindo, Eli, sobre nada podemos levar, automaticamente, se nada podemos levar, na hora em que morremos, deixamos tudo. É lógica, é coerente. Se nada podemos levar, o que temos fica. Aí Deus começou a abrir o leque da revelação do que Ele queria falar comigo naquela tarde. Se nada podemos levar, na hora nona, na hora em que a vida nos é tirada, olhando para mim aqui, automaticamente deixamos tudo o que temos. Aí vem a pergunta que não quer se calar. Se porventura este momento fosse agora, para a minha vida, para a tua vida, o que deixaríamos? Se não temos a preocupação de levar nada, porque nada conseguiremos levar, temos que ter a preocupação em deixar alguma coisa. Ou vamos passar nessa terra, como diz o provérbio chinês,
Viver como se nunca fosse morrer e morrer como se nunca tivesse vivido? Ou vamos deixar alguma coisa? Se eu perguntasse, se você morrer agora, o que você deixaria? Algumas pessoas levantariam a mão timidamente e diriam, eu deixaria dívidas. Dívida é um problema? É, mas eu quero te respaldar na Bíblia. Alguns levantariam as duas, de tanta dívida que tem. E não é o maior problema. Porque eu te dou um respaldo na Bíblia. Eu contei e li uma história. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, de um homem que deixou dívidas para sua esposa. E era crente, era servo do profeta. E isso não é novidade, porque há empresas, há pessoas, quanto mais ele tem, mais dívida ele tem, proporcional à vida que ele leva. Empresas investem milhões, dívidas de décadas, tudo dentro de orçamento, mas é dívidas. Nós também conseguimos viver com dívidas, uma vez que ela é programada, uma vez que ela é restabelecida dentro de um contexto do seu salário, da sua renda, é aceitável. Não há ninguém entre nós que não tenha pelo menos uma dívida para alcançar coisas. Dá um exemplo para mim. O terreno da igreja, para alcançar um objetivo lá na frente, teve que entrar numa dívida. Isso não é o problema maior. E Deus me levou a duas histórias. Eu não sabia que eu seria o pregador da noite no primeiro dia dessa campanha e nem sabia do tema. Fiquei sabendo no último sábado. E Deus me coloca nesta noite para uma mensagem de reflexão, e prometo ser breve, mas prometo ser fiel àquilo que Deus já revelou a mim. Porque se nada podemos levar, algo automaticamente deixamos, e a pergunta é essa, o que deixamos? O que vamos deixar para os nossos filhos? O que vamos deixar para as pessoas que nos cercavam? Será que vão lamentar uma semana com a nossa ausência e depois, como se não tivéssemos passado nessa terra? Ou vamos deixar legados, obras? Porque na minha visão, pensamento meu, a maior riqueza que um homem pode deixar uma mulher é legado. É um caminho a se trilhar, é uma referência para se seguir. Nós começamos a olhar na Bíblia e nós vemos que sempre houve continuidade naquilo que se inicia. Por que é que José acredita no seu sonho e agora senta numa mesa com seus irmãos e revela o sonho? Será que os outros irmãos também não tiveram sonhos? Será que ninguém daquela casa sonhava? Todos sonhavam, mas só José queria dar continuidade ao seu pai Jacó, que um dia, não tendo travesseiro para dormir, coloca a cabeça numa pedra e tem um sonho. E ele sabe que aquele sonho o leva a uma vitória. E aquele sonho que José tem, ele acredita que é uma revelação de Deus. Continuidade. Por que é que Salomão ele consegue construir o templo? Porque havia um projeto inicial. Já havia tudo preparado. Davi queria fazer, mas Deus disse, não é você que faz, é o seu filho. E agora há uma continuidade, mas o projeto original era de Davi, mas foi Salomão que fez, porque ele deixou um legado. Se não temos que se preocupar com o que vamos levar, vamos se preocupar com o que vamos deixar. Porque temos que deixar algo tangível, palpável. Não estou falando da área financeira. Se você conseguir deixar casas, carro, é muito bom isso. Mas eu estou falando de algo que vale muito mais do que coisas financeiras. Qual é o exemplo para o seu filho? Qual é o exemplo para as pessoas que te cercam? O que eles vão falar ao seu respeito? O que eles vão falar daquilo que você fazia? O que eles vão fazer daquilo que você fazia? Eu vou falar de duas histórias que acabei de ler. Porque eu vejo uma mulher que agora ela está pegando os últimos gravetos para acender uma lenha, para fazer a última coisa que lhe resta. Ela agora está pegando farinha, um pouquinho de azeite. E na visão dela, ela não tem pressa naquele dia, Wagner, porque ela sabe que é a última refeição. Não há empolgação nessa mulher. Não há anseio de acender logo fogo. Não há anseio de o bolo logo ficar pronto, porque ela não tem mais nada dentro de casa. Quero acreditar eu que há muito tempo ele estava nesse estágio para chegar ao ponto da última refeição.
Essa mulher agora, ela está pronta, ela está ciente. Imagina uma mãe sabendo que vai comer e esperar a morte. Eu não vejo essa mulher saindo à procura de algo. Por quê? Porque certamente ela era viúva, então ela tinha marido. Seu marido morreu e não deixou para ela um norte. Se um dia faltar, vai lá. Se um dia acabar, recorre ali. Não. Ela está clausurada, ela sabe que ela tem que viver daquilo. Há uma crise na sua cidade, há uma fome naquele lugar, e agora ela não tem a quem recorrer. Porque certamente é uma mulher que ela nunca fez amizades. Talvez ela não tinha famílias, ela não granjeou amigos. Ela não fez história. Ela não percorreu estradas, mas ela viveu talvez uma vida muito boa. Conjectura minha, não diz a Bíblia, uma vida muito boa ao ponto de achar que nunca ia faltar, por isso nunca guardou, porque nunca se precaveu, porque nunca projetou um momento, um estágio de crise e de dificuldade. Mas eu vejo uma outra história. Uma história que uma mulher ela está numa situação tão crítica quanto a dela, porque se tem uma mulher que sabe que vai comer e o seu filho e ela vai morrer, teoricamente o filho vai morrer primeiro, porque criança ainda talvez tem menos resistência e vai morrer primeiro. Aquilo é fato, porque ela mesma declara ao profeta: comamos e morramos. Do outro lado tem uma mulher que está no estágio tão grave quanto, porque ela está prestes a perder os seus 2 filhos para serem escravos. Os seus 2 filhos agora estão penhorados diante de uma dívida que o marido deixou. Só que se eu vejo aqui um problema, eu acompanho no texto, eu vejo uma solução. Um homem que agora, certamente, ele era um servo de Eliseu. E agora ele diz: olha, no momento de dificuldade, vai à casa do Senhor. Lá tem um profeta, você não foi hoje, você não quis ir, estava cansada, mas hoje ele orou e a glória de Deus desceu no templo. É uma mulher que deixou para ela um norte, vai lá. Quando a coisa apertar, procura ele. Eu trabalho para ele, eu sirvo a ele, eu caminho com ele. E é isso que ela faz. Na hora que ela não tem a quem recorrer, ela não tranca a porta dizendo: ninguém entra na minha casa. Ela não fecha as janelas, não. Ela sai à procura de solução. E quando ela chega lá, ela não diz: quem é Eliseu? Quem é? Será que é aquele? Não. Ela conhecia e sabia, porque certamente já havia ido num culto, já havia visto numa ministração, ou até mesmo na sua casa antes. E agora ela chega e diz: Eliseu, meu marido morreu, e tu sabes que ele era teu servo, e estou prestes a perder os meus 2 filhos. Em outras palavras, ela está dizendo: eu preciso de ajuda, porque o meu esposo, ele falou para mim que no momento de dificuldade eu ia te procurar, e você, homem de Deus, vai resolver o meu problema. Ele deixou dívida sim, mas ele deixou a solução para a dívida. Ele deixou uma dívida assim, mas ele deixou um caminho a recorrer. E agora aquela mulher, ela usa desse artifício para a solução do seu problema. É aqui que eu quero pregar nessa noite. Porque enquanto eu vejo uma mulher que ela agora não sai da sua casa para recorrer a ninguém, eu vejo uma mulher que agora ela sai da sua casa a procurar a solução. Deus essa noite não iria me dar essa palavra se Ele não quisesse falar com alguém que aqui está nesta noite, para refletirmos acerca daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos vivendo. Mas nada podemos levar, mas temos que deixar algo, soluções, caminhos, trilhos para alguém trilhar. E agora eu vejo uma mulher que está prestes a perecer. Por quê? Porque ela não tem a quem recorrer, porque ela não tem aonde buscar a solução. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus, Ele é longânimo na sua infinita misericórdia. Porque enquanto uma mulher, ela faz o certo, ela vai até um profeta, Deus age. Mas mesmo no momento em que alguém não tem a quem recorrer, Deus, Ele traz o profeta. Talvez se você não tem entendimento, não tem como ir até o profeta, Deus colocará o profeta até você. Por quê? Porque quando o Senhor Deus, Ele quer dar a solução, quando o Senhor Deus, Ele quer dar o escape, quando o Senhor Deus, Ele quer dar uma saída, Ele cria a situação. O que mais me impressiona no texto, que há um profeta com fome, faminto, dizendo: Deus, preciso comer. Deus disse: eu vou levá-la a um lugar onde tem uma pessoa que vai te dar a solução. Mas quando ele chega lá,
lá é uma mulher que tem a última farinha, que tem o último azeite. Há um contraste entre o que Deus está falando para o profeta, porque se fosse eu no lugar do profeta Elias, eu diria, certamente é uma mulher viúva em Serepta, que ela tem uma mansão, que ela tem uma casinha lá no fundo, que ela tem fartura na sua mesa, porque é uma aposentadoria muito farta, e lá eu vou viver por muitos dias até eu sair da situação. Mas quando ele chega lá, há uma mulher em estado de calamidade, há uma mulher que está no estádio de miséria, e agora o profeta olha e diz: não entendi mais nada. É porque Deus, quando ele fala algo para você, não é necessário, a situação já está diante de nós, porque o Deus que eu prego, ele não é um Deus do presente, ele é um Deus do passado, do presente, e é um Deus do futuro, que já conhece o que vai acontecer. Enquanto tem um Elias olhando e vendo uma mesa vazia, Deus já via a panela cheia de farinha e a botija cheia de azeite. Não sei qual é a visão que você está vendo diante da situação da tua vida, mas não se preocupe com aquilo que você está vendo, não simboliza que vai terminar assim. Quando eu olho para essas duas histórias, eu vejo agora duas situações diferentes. Apesar de ser duas viúvas, apesar de ser duas mulheres que estão prestes a perder os seus filhos, duas mulheres que agora padecem porque estão sem recurso financeiro. São duas mulheres que tomam atitudes totalmente diferentes, por causa de iniciativa, por causa de uma decisão, por causa de propósito. Enquanto eu vejo uma mulher dizendo: meu marido morreu trabalhando para ti. Em outras palavras, eu preciso de uma ajuda, de uma solução. Eu vejo uma mulher que agora já está declaradamente vencida. Porque ela vai entrar na sua casa, vai comer, vai deitar e esperar a morte. O Espírito Santo, ele nos trouxe aqui nesta noite. Porque o azeite, ele não cessa. Azeite fala de providência. Azeite reflete muitas coisas e dá alusão a muitas coisas na Bíblia. Azeite fala em remédio. Azeite fala em perfume. Azeite fala em unção. Farinha fala em alimento, provisão, fartura. Deus não iria colocar esse propósito no coração de alguém para fazer esta campanha se Ele não quisesse colocar diante de nós farinha na panela e azeite na nossa botija espiritual ou física. O que eu estou tentando chamar a tua atenção é que essa mulher de 2 Reis, capítulo de número 4, não teria a provisão na sua casa se ela não tivesse o ensinamento do seu esposo acerca do que é procurar a solução para o problema diante de um homem de Deus. As circunstâncias, pelo jeito, foi algo repentino. Talvez estavam num projeto, o homem morre e agora tudo vai de água abaixo. Mostra que queria os 2 filhos, não era um. Dá alusão que era uma dívida alta, era algo impagável. Só os 2 filhos era possível de sanar essa dívida. Mas fala também de uma mulher que quando o profeta diz: vai, pede para ti vasos emprestados, ela agora tem amigos, ela agora tem vizinhos, ela agora tem a quem recorrer próximo à sua casa, porque são muitas as vasilhas que ela procura e muitas elas encontra. A mulher, ela não tem a outra viúva do livro de 1 Reis, ela não tem, ao ponto de ela mesma ter que procurar os gravetos. Dá a entender que é uma mulher que já está debilitada fisicamente. A saúde dela já se esvaiu, porque ela está com fome há muitos dias. Mas ela não tem recurso, ela tem que ela procurar e ela levar para dentro e ela acender o fogo, porque ela não tem ninguém. O que o Espírito Santo está dizendo para a minha vida, para a tua vida nessa noite, é uma reflexão. Como é o nosso dia a dia, qual que é o nosso convívio, como é a nossa vida. Não estou falando dentro da casa de Deus, porque aqui é tudo muito lindo, obrigado. Eu estou falando lá fora.
no nosso convívio, com as nossas amizades, com a nossa família, com o pai, com a mãe. A dificuldade, porque a dificuldade ela chegará para todos. Se não chegou, vai chegar. Se já chegou, você vai vencer. Mas esses momentos de dificuldades, falava eu com a minha esposa por esses dias, como é bom a gente ter recursos, pessoas, um rol de pessoas que podem nos auxiliar, nos ajudar no momento de dificuldade, nos dar um respaldo. Dura coisa é a solidão. Dura coisa é a pessoa ter a oportunidade de não fazer. Pessoas que viram as costas para todo mundo, pessoas que se ausentam de todo mundo. Pessoas que não querem estar perto de ninguém porque acham desnecessário tal atitude. Pessoas que não procuram deixar algo para alguém, abençoar alguém. Porque eu acho lindo quando Salomão diz, lançai os pães sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. O que ele está trazendo é uma alusão muito prática. Uma vez que você coloca um pão sobre as águas, o peixe vai lá, se alimenta, se revigora, cresce. E agora depois de alguns dias você vai lá, pesca o peixe e mata a sua fome. Ele está dizendo sobre uma semeadura e sobre uma colheita. O Espírito Santo ele nos trouxe aqui nessa noite porque momentos de dificuldade chegará diante de nós, porque é bíblico, no mundo tereis aflição, passaremos por dificuldade sim, mas o Senhor Deus é aquele que quer nos dar entendimento racional. O entendimento para sabermos lidar. Não é só oração é necessário sim, orar sem cessar, mas é muito bom você dialogar com alguém. Você ter amigos, você ter pessoas à sua volta, você deixar recursos para o seu filho, pessoas que não compartilham o que ganha, pessoas que não compartilham o que compra, o que vende, pessoas que vivem sozinho dentro de muitos lugares ou diante de muitas pessoas, porque só pensa que não haverá amanhã, que depois vai ficar tudo aqui mesmo, ou que não vai levar nada, mas não pensa em deixar para pessoas legados. Eu estou falando que 2 filhos não foram levados como escravo, porque teve um pai que disse para a mãe, olha, quando um dia, se porventura eu me ausentar, vai ao profeta, vai à casa de Deus, vai e procura uma ajuda, porque você terá uma saída, uma solução. Há uma outra mulher que talvez o marido não diz nada, deixa o celeiro cheio, não esquecendo que o celeiro se acaba, se esvazia, as coisas vencem lá dentro, e que agora não dá um norte, não dá um caminho para aquela mulher trilhar, e se o profeta não chega, foi providencial a ida do profeta àquela casa. Se ele não chega, não teríamos essa história na Bíblia, porque essa mulher certamente pereceria com seu filho. Agora vem a pergunta, qual é o destino que queremos dar para a nossa vida? Porque pensamos muito hoje, temos que viver o agora, amanhã só Deus pertence, mas não vamos isolar a história, não vamos isolar o convívio, senão não vivemos. Se isolarmos esse texto, o amanhã não pertence, nós não queremos amanhã fazer ou projetar o amanhã, não podemos ser emocional, temos que ser racional, entender que a nossa vida, Deus ele se preocupa que vivemos bem, diz a palavra do Senhor, o Senhor é aquele que ele tem muito mais desejo do que nós mesmos temos, por isso que ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos, porque ele conhece o nosso amanhã, porque ele caminha com o povo no deserto, porque ele sabe que eles vão ter sede, ele precisa dar água, porque ele caminha com o povo, porque ele sabe que o sol vai matar, então ele é a coluna de nuvem de dia. Ele sabe que à noite vão sentir frio e medo da escuridão. Ele é a coluna de fogo à noite. Por quê? Porque ele sabe que nós precisamos continuar. Ele sabe que o mar precisa abrir para não pararmos pelo caminho. O Espírito Santo nessa noite ele fala ao meu e ao teu coração. Porque teve uma pessoa na Bíblia, uma parábola, que ela teve a oportunidade, mesmo depois de partir, teve a oportunidade de uma reflexão rápida. Eu estou falando de Rico e Lázaro. E o sentimento daquele homem, talvez muitos que partiram teriam esse mesmo sentimento. Deixa eu ir lá pregar para os meus pais. Deixa eu ir lá fazer uma boa obra. Deixa eu ir lá abraçar os meus irmãos. E Deus diz, tarde demais.
tarde demais. Deixa, eu tenho amigos, você tem irmãos? Tenho. Talvez nunca abraçou. Talvez nunca recorreu. Nunca visitou. Mas agora, quando a hora chega, ele quer recorrer, ele quer uma oportunidade. A oportunidade é hoje, irmão. É agora. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos alguns anos atrás. Uma universidade fez o inverso. Ao invés de ir numa faculdade, foi num asilo de pessoas que estavam em um estágio terminal da vida. E a pergunta era essa: o que você se arrepende? 83% das pessoas que foram entrevistadas em estado terminal se arrependeram daquilo que não fizeram. Do que você se arrepende? Eu me arrependo de não ter feito isso, aquilo, dado oportunidade, ajudado a pessoa, ido a uma igreja, ter uma vida sem drogas, sem vícios. 83% se arrependem não daquilo que fizeram, daquilo que não fizeram. Daquilo que não proporcionaram às pessoas. Não espere uma dificuldade chegar na tua vida como eu e minha família passamos, para refletir sobre aquilo que o Senhor Deus ele tem para te oferecer, para nos dar. Olhe para o lado. Sempre há uma pessoa do teu lado, precisando um pouco mais do que você, e precisando de muito menos do que você. 38 anos, um homem à beira de um tanque, pastor. Será que ninguém viu ele lá? 38 anos. Será que ninguém podia colocá-lo dentro da água quando ela fosse agitada? Mas ninguém queria observá-lo. Conversavam com ele, bebiam da água dele, mas não queria ajudá-lo. Mas quando a cama é levada no seu ombro, ele sai dali e fica o quadrado da cama, com certeza as pessoas disseram: cadê o homem da cama? O Espírito Santo nos trouxe aqui para uma mensagem de reflexão. Vamos olhar 360 graus para a nossa vida. Imagine a ausência de você ou de alguém. O que temos para deixar? Como vão nos enxergar? Será que vão seguir os nossos conselhos? Será que vão seguir os nossos caminhos? Se isso não acontecer, tem algo errado. A referência não está correta. A ideia não está correta. Se as pessoas não olham para você, não se espelham em você para alguma coisa, não querem sentar do teu lado para aprender nada, mude essa visão. Mude essa ideia. Eu estou falando de uma mulher, uma viúva de Sarepta, que o profeta foi na casa dela. Agora, missionária, quantas viúvas tinha naquele lugar naquela época? E quantas foram visitadas? Nem todas. Em Apocalipse haviam muitas viúvas, haviam muitos leprosos, mas só Naamã recebeu o milagre. Só a viúva de Sarepta recebeu o milagre. O que isso mostra? Que muitos tiveram o mesmo episódio, a mesma dificuldade, mas nem todos saíram dela. Quantas mulheres tiveram seu esposo que partiu e agora ficam com dívidas e seus filhos foram levados escravos? Mas aquela mulher não, porque ela tinha uma referência. Porque ela tinha um legado, ela tinha a quem recorrer, ela sabia o caminho do templo, ela sabia o caminho de procurar uma ajuda, ela sabia para quem recorrer. Pessoas que não sabem nem onde o pai mora, a mãe mora. Pessoas que não sabem o telefone do pai, o nome completo da mãe. Precisa refletir sobre a vida. Precisa buscar auxílio, buscar ajuda, buscar o pastor para entender que a nossa vida ela não pode ser passada a um propósito de Deus. Nós não nascemos do nada, nós fomos criados por Deus, nós somos feitos por Ele. Deus ele nos chamou, nos criou para um propósito. Não é possível passarmos por aqui e não deixarmos nada. Não tem como falarmos que somos servos de Deus e não conseguirmos num ano ganhar uma alma, buscar alguém que está perdido, fará
uma palavra de solução. Pessoas que usam as redes sociais, pessoas que usam os recursos que têm para blasfemar, para falar coisas que nada tem a ver com o propósito divino. Nada contra as redes sociais, mas pelo amor de Deus, use esses recursos para falar do Evangelho de Cristo. Pare de procurar Pokémon, pare de procurar as coisas banais da vida e comece a procurar um propósito. Você não pode perecer como a mulher estava perecendo em Serepta, porque nem todos os dias pode haver um Elias batendo na tua porta. Procure a saída, procure a solução para a tua vida, procure um milagre para a tua casa, porque azeite na botija, a farinha na panela, mas tem que haver um propósito. Levanta as suas duas mãos essa noite, eu paro agora. As duas mãos, se possível. Não houve derramamento de azeite na botija da casa da mulher de 2 Reis, que entrou com seus filhos para dentro de casa. Quando ela ainda estava dentro de casa procurando recursos. Só houve um milagre quando ela saiu e procurou a solução. O Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite. Não se conforme com a afronta do inimigo, com os credores da vida. Não se conforme com aquilo que estão falando ao teu respeito. Não se conforme com essa humilhação. Não se conforme com essa depressão. Tira essa palavra da sua boca, da outra viúva, comamos e morramos. Ou seja, amanhã vai ser um pouquinho pior só do que hoje. E alguns chegam a dizer, a morte seria a solução para tudo. O Espírito Santo, Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele tem azeite. Azeite representa cura. Azeite é remédio, é bálsamo de Gileade. O Espírito Santo nessa noite, Ele quer falar contigo porque Ele tem um propósito para a tua vida. A tua história não vai terminar como os credores estão dizendo. Os teus tesouros não serão tirados da tua casa. Os teus talentos não serão tirados da tua vida. Não vai ser enterrado os talentos que você tem. Há uma história em continuidade. Deus está dizendo, tu vai viver daquilo que Deus vai prover para a tua vida. Aquela mulher, ela viveu daquilo que restou, ela pagou as suas dívidas, ela quitou com os credores e ela viveu do resto. Imagine o que é esse resto que Deus tem, imagine esse pouco que Deus tem. O Senhor Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele diz que essa depressão não vai te vencer. Esta palavra de miséria que as pessoas lançam na tua vida todas as manhãs, todos os dias no teu trabalho, não aceite esta humilhação que falam para você que você vai viver e vai sofrer sempre. Não, há um Deus que Ele tem mudança para a tua vida. Mas o que eu tenho que fazer? Saia para fora, busque a solução, busque a saída, busque o recurso. Aceite a palavra que liberaram para você. Você que me assiste pelas redes sociais, aceite a palavra, saia desse quarto escuro da tua vida e venha para os braços do Pai. Aqui é uma palavra de vitória, aqui é a bênção para a tua casa, para a tua vida, azeite para a tua vida. Aleluia. Não aceite aquilo que estão te propondo. Não aceite que é a última tentativa. Não aceite que foi a tua última mensagem. Não aceite que foi o último perdão. É mentira. Esses gravetos não serão os últimos. Vai ter muita lenha para queimar ainda. Vai ter muito bolo para se fazer na tua casa. Vai ter muita provisão e alegria dentro do teu lar. A tua vida não ficará limitada em apenas esse último recurso, esse último empréstimo, essa última tentativa. Será mais uma vez que eu pegarei emprestado? Não. Vai ter provisão dentro do teu celeiro. Deus vai colocar algo dentro da tua casa a partir de hoje.
enche, porque a panela vai se encher, a botija vai se encher, porque o Senhor Deus, Ele tem os seus atalhos. Fique de pé comigo nessa noite. Eu encerro agora, fique de pé. Coloca a mão no teu coração, eu estou pregando ainda, eu já encerro. Coloca a mão no teu coração. Olhe para mim aqui. Aleluias. Tem horas que temos que esperar. Eu já ouvi várias mensagens, já ministrei várias mensagens sobre esperar. Não sair da porta, Mardoqueu. Esperarmos. Mas não é a mensagem dessa noite. Hoje o Senhor Deus, Ele quer impulsionar alguém a se levantar. Hoje o Senhor Deus, Ele quer impulsionar alguém a se colocar de pé. O Senhor Deus, essa noite, Ele quer impulsionar alguém aqui a tentar outra vez. Ah, mas eu já fiz tanto currículo. Faz outro, atualiza ele e vai que a porta vai se abrir em nome de Jesus. Tente outra vez. Creia no profeta. Porque diante de duas histórias diferentes, Leandro, duas situações, apesar de as duas serem viúvas, as duas estarem perdendo filho, as duas estão na dificuldade. Uma se levantou e foi até o profeta, atitude maravilhosa. A outra, o profeta veio diante dela, mostrando o favor de Deus, o cuidado de Deus. Mas nenhuma das duas, varão, recebeu a vitória enquanto elas não ouviram o profeta. As duas se encontraram com o profeta de formas distintas. Uma, ela se levantou, e eu prefiro me respaldar nessa mulher que se levanta e vai atrás. Tem alguém aqui que vai atrás da tua vitória nessa noite? Do que ficar esperando, aguardando, favor de Deus. Deus é misericordioso, é longano em misericórdia. Mas eu prefiro a que vai atrás, a que se põe de pé. Mas o mais interessante é que nenhuma das duas viram o milagre enquanto não ouviram o profeta. Tem profeta de Deus na casa nessa noite. E a palavra de Deus para a sua vida, as duas receberam a mesma palavra: vai. E as duas foram. Uma procurar vasos, a outra fazer o bolo para o profeta. Duas situações distintas, duas atitudes de fé. Porque Deus não trabalha com achismo, Deus trabalha com fé. Não há milagre sem fé. Não há provisão sem termos fé. Ah, mas eu tenho um pouquinho de dúvida, por isso que não recebo um milagre. Joga essa dúvida fora e tenha fé. Qual foi a atitude de aquelas mulheres ver ou tirar a dúvida da vida delas? Porque quero ter certeza que as duas tinham dúvidas. Eram seres humanos, mas agora uma vai, escuta o profeta e diz: vou procurar. Quando ela procura, diz: achei os vasos. O profeta diz: então entra, fecha a porta. O que ele está dizendo? Fecha a porta para a incredulidade, fecha a porta da dúvida, fecha a porta porque se as pessoas verem do lado de fora você derramando, não vão entender e vão murmurar, não estão preparados para o milagre. Então fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, para ninguém ver o que eu vou fazer aí dentro, porque talvez alguma coisa vai roubar a tua atenção. Talvez alguém vai chamar. Então fecha a porta, porque eu quero te levar para o particular. Qual foi a atitude da fé, ou a prova da fé da outra? Faz primeiro para mim.
Espera aí, é a última refeição. Faz para mim. Você vai comer e vai morrer, não vai? Então faz para mim. Que tal acreditar? Se você morrer, a morte, se você comer, você e seu filho, a morte ela é certa. Mas se você dá para o profeta, homem de Deus, tem esperança. Tem uma saída. Imagina o profeta agora, olhe para mim agora aqui, encerra agora. Imagina a cena. Ele come, bebe a água, espalita o dente. Não tem mais nada aí não? Sobrou mais nada? Só isso, estou com fome ainda. Estou vários dias no deserto. A mulher olha e diz, golpe. Cai no golpe. Porque o profeta agora ele diz, vou embora, vou seguir viagem. Tenho profecia para entregar. Na hora que ele vai saindo, ela diz, só abreviou um pouco, né? O profeta olha e diz, entra na casa, olha na panela e olha na botija. Quando a mulher entra, ela olha, a botija está cheia de azeite. A panela está cheia de farinha. Tem azeite, tem farinha aqui nesta noite. O que eu preciso fazer? Escute a profecia. Coloca a mão no teu coração. O que eu preciso fazer? Escute a palavra nesta noite. Porque a palavra ela é verdadeira. O Espírito Santo de Deus, ele me trouxe aqui nesta noite para te dizer que alguns terão que fechar a porta da incredulidade e da dúvida e começar a derramar diante da tua vida a bênção. O que é isso? Pare de murmurar e comece a abençoar os teus filhos. Pare de murmurar e maldizer o teu emprego. Agradeça a Deus no pouco, no muito Ele te colocará. Pare de reclamar do carro que você tem, da casa que você mora. Começa a abençoar o teu celeiro, a tua casa. Fecha a porta. O que é fechar a porta para os dias atuais? Fecha as redes sociais que você abre para todo mundo, questionando e falando, hoje estou triste, hoje estou perdido, hoje estou se sentindo assim, ou assado. Fecha essa porta, cancela isso, entra no particular com Deus, fale com Ele, porque Ele é aquele que pode resolver o teu problema. Enquanto essa porta não for fechada, não tem derramamento de azeite. A outra, faz primeiro para mim. O que isso significa? Melhor dar do que receber, varão. Todo mundo quer tudo na igreja, só não quer dar nada. Melhor coisa é dar, é doar, é fazer algo. Estou falando para a igreja em si, no dia a dia. Como é gostoso para nós dar um presente para uma criança. Às vezes uma coisa que para nós é cotidiano, um lanche que a gente come, para pessoas fica marcada, é uma coisa que ninguém dá nada. Pessoas, não quero generalizar, mas muitas pessoas querem tudo de Deus. Pode ver que o culto fica triste na hora da oferta. Fica triste na hora em que vai pedir um recurso para alguma coisa. Por quê? Porque queremos receber, mas não queremos nada dar. Faz primeiro para mim. O Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite. Quando você abre a mão para ajudar alguém, você está investindo em você mesmo. Você está investindo na tua casa. Você está investindo no teu ministério. Ajude as pessoas à tua volta. Não estou falando apenas com situação financeira, porque eu quero concluir a mensagem. Porque nem sempre a situação financeira ela resolve a vida de pessoas. Às vezes uma visita ela é mais importante do que o recurso financeiro. Talvez uma ligação ela é mais importante. Tem pessoas que não se matam por causa de uma palavra. Tem pessoas que não vão embora de casa por causa de uma palavra. Tem pessoas que não dá cabo na sua vida por causa de um abraço. Tem pessoas que não mudam a trajetória da vida por causa
de um telefonema. Faça algo. Faça primeiro para alguém. A tua casa não vai faltar nada, diz o Senhor. Não, pessoas não glorificou porque não entendeu a profecia. Faça algo para alguém, não vai faltar nada na tua casa. Não, levanta a mão para receber essa palavra nessa noite. Faça algo para alguém, porque não vai faltar nada na tua casa. Porque quando você fizer algo para alguém, não será uma perda, será um investimento, será algo para o reino, será algo que vai beneficiar a tua vida. O teu sono será melhor, o teu pensamento vai tirar o peso. Faça algo para alguém, porque o Senhor Deus, Ele vai te ajudar. E na hora, como o pastor disse hoje, na hora que achamos que está tudo perdido, sempre há uma providência, sempre há uma provisão. Teve dias em casa que eu procurava dinheiro, eu não achava, dizendo, eu preciso pagar, eu preciso fazer algo, eu preciso abastecer o carro. E na hora que nós achávamos que não tinha nada, começava a procurar dentro da calça, começava a procurar no meio das roupas, achava R$100, achava 30, achava 20, dizendo, estava aqui, eu não sabia. Por quê? Porque Deus já havia reservado aquilo, Deus já havia preparado para a dificuldade, Deus já havia providenciado. Quem é que nunca achou um dinheiro na rua no momento em que precisava? Eu conheço pessoas assim, que por um momento de dificuldade Deus proveu para ele, para ela. Por quê? Porque Deus cuida. Deus, Ele cuida. E Ele vai cuidar da tua vida. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Aleluia. Eu não sei qual a situação da tua vida. Eu não sei qual é o estágio que você está. Mas para as duas mulheres Deus teve providência. Isso mostra que Deus não é um Deus que trabalha com forma, trabalha com formas. Mostra que o teu Deus não é limitado. Não, o teu Deus, Ele não acaba as fichas. Não, o teu Deus, Ele não acaba. Deus não é Deus não é cantor de uma nota só. Não, Deus, Ele tem os seus recursos. Alguém diz, vou colocar dentro da cova dos leões, porque lá ninguém sai vivo. Deus diz, eu faço o leão jejuar. Ah não, mas se eu aquecer 7 vezes mais a fornalha não tem jeito. Deus é o quarto homem. Mas Ele não apagou o fogo, não. Porque apagar o fogo, alguém ia dizer, apagou, deu um vento, apagou. Não, Deus deixa o fogo pegar, mas só não queimar. Conhece esse Deus? Ele é o teu Deus. Se você soubesse quem é o teu Deus essa noite, você não ficaria de cabeça baixa. Você não ligaria para aquela palavra que te falaram. Você soubesse o tanto que Deus cuida de você. Já imaginou, no meio de 210 milhões de brasileiros, Deus olha para a tua vida e cuida de você, te levanta pela manhã, dá o livramento na esquina. Você consegue imaginar o tamanho do teu Deus e o amor que Ele tem pela tua vida? Mas se eu pegar e colocar um gigante para afrontar Israel, Israel vai perder. Deus pega o menor da casa. Olha o contraste. Mas vamos colocar nele os escudos. Não, o escudo pesa mais do que Davi. Ele vai sem escudo. Ele diz, porque o Senhor me livrou da mão do leão, do urso, e Ele vai me livrar da mão desse gigante. Talvez a tua oração é essa nessa noite. Canta assim comigo. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir.
Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, estou cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que for me arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Aleluia. Fale com Deus essa noite. Declare nessa noite. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, estou cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. O motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Consegue declarar isso comigo? Pra onde eu irei se o que eu preciso? Declare isso mais uma vez. Pra onde eu irei se o que eu preciso? Palmas que agradecem o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade e volta a palavra para o evangelista Eli. Palmas que agradecem o nome do Senhor mais uma vez. Aleluia, glórias a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, bênção de Deus, primeiro dia desta campanha. Aleluia, para a glória e a honra do nosso Deus. Ficamos felizes por esta palavra. Deus falou conosco. Deus é a nossa direção. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, meus irmãos. Lembrando a todos, sábado nós estaremos aqui no culto, aleluia, de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Como todos os meses nós estamos vindo falando aos sábados, falando a respeito de um tema. Esse mês de abril aqui nós estaremos falando, continuando o que foi falado no dia 2, sábado passado, sobre a respeito de intimidade. Então todos os sábados desse mês
Nós estaremos aqui falando a respeito de intimidade com Deus, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo, culto com jovens, irá iniciar uma campanha. Domingo irá iniciar uma campanha de posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantos dias? 5 domingos estaremos aqui. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nesse primeiro domingo aqui estará o jovem Elias trazendo a palavra de Deus aos nossos corações e o nome do Senhor sendo glorificado. Amém? Aliás, quarta-feira que vem, segundo dia, a missionária Juvelina estará trazendo a palavra de Deus aqui quarta-feira que vem, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar a missionária Juvelina a fazer esta oração, aleluias, para nós voltarmos para os nossos lares guardados e protegidos, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Só nos resta agradecer a Deus nesta noite por tudo que Deus já fez aqui, do começo do culto até este momento, amados irmãos. Estamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito e só nos resta agradecer a Ele pelos seus feitos, pelas suas maravilhas operadas sobre as nossas vidas. E creia que você estará levando a bênção sobre a tua vida e para o teu lar e para toda a tua família. Em nome de Jesus Cristo. Quem crê assim? Eu creio que a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, Deus ordena as suas bênçãos dentro da sua casa sobre as nossas vidas. Então, se nós estamos aqui, nós já estamos abençoados, porque a ordenança das bênçãos de Deus já veio sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar, amados irmãos. Todos já são crentes na pessoa bendita de Jesus, né? Amados irmãos, então não é necessário nos fazer o apelo nesta noite, porque todos já são crentes na pessoa bendita de Jesus. Deus abençoe a missionária Cícera, juntamente com o nosso irmão William, a nossa irmã. Deus abençoe esta família que sempre está nos visitando. Deus abençoe o pastor Diego, que atendeu o nosso convite de vir lá de Limeira, uma plena quarta-feira, trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Deus abençoe muitíssimo o pastor Diego, a sua vida, o seu lar, a sua família e tudo aquilo que você tocar a mão, que Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo. Oramos a Deus a oração da fé em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Jesus, por este culto tão abençoado, Senhor, que o Senhor nos deu nesta noite, ó Pai querido. Agradeço pela presença de cada um dos teus filhos que aqui estiveram iniciando essa campanha conosco. Senhor, dai força, dai graça na vida de cada um, que eles façam, Senhor, esta campanha com propósito de receber as bênçãos de tuas mãos, porque com certeza o Senhor não falhará, ó Deus, aos propósitos, às petições que fazemos a Ti, ó Deus. Por isso, ó Pai, nós pedimos graça a Ti, para que possamos ter sabedoria de colocar aquilo que necessitamos em tuas mãos e para que o Senhor possa fazer por cada um de nós aquilo que nós mais precisamos. Deus, fica conosco nesta noite, acompanha cada um para os seus lares, que eles levem a bênção e a vitória para os seus desta noite e que as tuas bênçãos sejam ministradas sobre a vida da igreja. Fica conosco, Jesus, e nos dá uma boa noite de descanso, abençoando o nosso dia de amanhã, se assim, ó Deus, o Senhor nos permitir a estar na face dessa terra. Abençoa, Deus, a cada um nesta noite, em nome de Jesus Cristo. O culto está terminado para a glória de Deus, nosso Pai.